Boa tarde, pessoal que está chegando. Tudo bem? Bom, já demos uns minutinhos. Não, já temos uma parte boa. Eu acho que eu vou começar, pessoal, porque como eu estava comentando com o pessoal, com o Rafael, os outros que estavam no comecinho, eu vou procurar, como eu fiz na aula passada, meio terminar com 1h50, né, que são uns 2,55 minutos, para o pessoal que tem que sair de uma aula para outra, né? Então, para não ficar até o final. Hoje pode até ficar um pouquinho, mas eu também, como hoje vai ser um pouco mais complicado, que eu também, o pessoal vem me buscar aqui no hotel para as reuniões da tarde, e eu marquei 1h30 com eles, quer dizer, 1h30 daqui do México, né? Então, as 3h30 de vocês aí do Brasil. Então, eu vou tentar terminar direitinho hoje às 2h50, né? Horário de vocês aí. Tá bom? Começamos? Tá? Pessoal, boa tarde. Então, para todo mundo que ainda não ouviu. Pessoal, hoje a gente começa a falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho, a gente viu a semana passada como funcionava o TensorFlow, né? Vocês chegaram a rodar uma coisa muito simplesinha, que na prática até não tinha muito sentido, mas a gente viu que funciona. Então, a gente, na verdade, a ideia foi aprender um pouco sobre a ferramenta, né? Hoje, o que nós vamos fazer, então, é extrapolar o que a gente fez, começar a ir para o mundo real, né? Ainda, vamos dizer assim, trabalhando com o que nós vamos fazer é procurar trabalhar com, vamos dizer assim, com uma base de dados mais conhecida, controlada, vamos dizer assim. Então, a gente vamos diminuir nossas variáveis as variáveis, né, dos nossos problemas. É quando a gente faz engenharia, né? Então, a gente tem o dataset é uma coisa muito importante, né, quando a gente fala em inteligência artificial, em machine learning. Os nossos modelos que nós vamos treinar, os hiperparâmetros e tal. O que a gente está procurando nessas primeiras aulas é vamos assim, controlar os dados. Então, estou trabalhando com dados controlados de uma certa maneira. Vamos aprender a mexer bem com a ferramenta para que depois a gente possa, então, começar a trabalhar com dados reais, extraindo dados reais da prática, né, com sensores, etc., que nós vamos ter que trabalhar, fazer pré-processamento, etc. Tá bom? Legal. Então, pessoal, nessa primeira parte, o que nós vamos fazer aqui hoje, então, quiser continuar, a gente fez uma introdução, que a gente chama dos building blocks, né, do Deep Learning. A gente viu como funcionava na aula passada. E hoje nós vamos entrar num primeiro tipo de modelo que é muito importante em Machine Learning ou de Deep Learning, que é modelo de regressão. Tá? Legal, mas então é importante que a gente converse, né? Quando a gente falar de regressão. Mas o que é regressão? É um tipo de modelo, mas, puxa vida, é importante a gente começar a entender que quando a gente fala em Machine Learning, uma coisa são as arquiteturas que eu vou usar, outra coisa são os tipos que eu vou usar. Né? No mundo do Machine Learning, fazendo bem geral, não Deep Learning, mas Machine Learning como um todo, nós temos 3 grandes, vamos dizer assim, tipos de aprendizado de máquina. Tá? A gente tem o que a gente chama de Machine Learning supervisionado, temos o que a gente chama de Machine Learning não supervisionado e temos o que a gente chama de aprendizado com Reinforcement Learning, né? Com reforço. Bom, quais são as grandes diferenças desses caras? Né? O Machine Learning supervisionado é o seguinte, é um pouquinho o que a gente está fazendo, que vocês já viram, que está conversando desde o início do curso. A base principal desse cara é quando eu tenho o que a gente chama de ground truth, quer dizer, ou seja, eu tenho meu dado, né, eu vou treinar o meu modelo e tenho o meu label, eu sei qual é. Né, igual vocês viram lá, quer dizer, eu entrava com um X e sabia qual era o Y, e treinava o modelo para fazer a relação, achar o modelo que conectava a entrada com a saída. Né? Então eu conheço isso. Existem modelos, isso não é sempre assim. Existem casos, né, de tipos de machine learning que são os não supervisionados, onde eu não tenho o label. Nós vamos ver alguns casos aqui. Eu tenho alguns modelos, eu tenho alguns tipos, né, de modelos não supervisionados que a gente trabalha. Por exemplo, o Caminhos não é bem Deep Learning, é um modelo geral de Machine Learning. Né? E o Caminhos, por exemplo, eu uso para detecção de anomalia. Então, na verdade, o que eu vou fazer é treinar um modelo com dados que eu sei que são legais, que eu sei que estão funcionando bem, e o que vai acontecer é que esse modelo, a hora que chegar alguma coisa diferente do usual, ele vai, alguma coisa está errada, está fora dos meus clusters que eu conheço. Então, ele vai ser uma anomalia, por exemplo. Né? Então, isso é bem legal. A gente usa isso para detectar falhas na área industrial, a gente pode usar numa área financeira para detectar fraude, etc. Né? Então, são modelos que eu não tenho, quando eu treino o modelo, eu não tenho um label, né, para aquele modelo. E existe um intermediário, que é o Reinforcement Learning, que está sendo muito utilizado
mais recentemente, né? Que é já algo um pouco mais complexo. A gente não vai entrar muito aqui no curso, né? Na verdade, eu consigo fazer com muito poucos labels, eu consigo gerar dados. O GAN está nessa área quando eu gero coisas novas. Tudo bem. Vamos entrar então. Vamos olhar aqui, né? Vamos assim, no cerne do nosso curso, é o que nós vamos mais trabalhar, que é o machine learning supervisionado. Nesse caso, então, principal característica, eu tenho os meus dados de entrada. Quando eu vou fazer o treinamento, eu entro com os dados de entrada, né? Aí vou entrar lá com os dance, etc, que vocês viram na aula passada, né? Vou gerar o meu modelo. E sempre que eu tenho o dado para o treinamento, eu estou entrando aqui com a minha saída, que é a minha previsão, né, inicial, é o meu label. Então, eu tenho entrada, tenho a saída, sei qual é, treino o meu modelo para depois pegar esse modelo, entrar com um dado novo na entrada e descobrir qual é a saída. Aquilo que vocês fizeram com o X e o Y, muito simplesinho, com um neurônio, na tarefa vocês fizeram com 2 camadas, mais neurônios, etc. Né? Então, esse é o que a gente chama de supervisionado. Dentro desse tipo de machine learning, que é machine learning supervisionado, a gente tem alguns tipos de modelos. Então, por exemplo, o que a gente viu na aula passada é o que a gente chama, por exemplo, Feed Forward Network, ou Dense Neural Network, DNN. Né? É muito comum, a gente usa com dados que a gente chama de dados tabulares, né? Quando você tem várias camadas e todos os neurônios estão conectados. Né? Eu tenho um outro tipo, né? um outro tipo de modelo, por exemplo, outro tipo de arquitetura, também dentro dessa guarda-chuva de supervisionado, que são as redes neurais convolucionais, que nós vamos trabalhar bastante aqui no curso também, que são muito utilizados quando eu trabalho com imagem. Né? Bom, não só com imagem, até som também, porque tanto som com imagem é muito difícil de eu trabalhar. Então, esses modelos trabalham muito fácil. Então, o que eu faço com som, eu transformo o som, que é sinais complexos, eu transformo ele em imagem, e com imagem eu posso usar convolução, né, para mim poder treinar esses modelos e depois fazer inferência. Né? Tem modelos recorrentes, a gente não vai usar muito no curso. TinyML não usa muito, mas está começando alguns casos a gente ver isso. Ele é muito utilizado, eu cheguei a comentar com vocês, modelos recorrentes. Quando eu comentei lá na primeira aula só do tipos, a gente usa muito para Natural Language Processing. A gente trabalha muito com Recurrent Neural Networks. Aí modificações desse tipo de modelo a gente usa também para imagem, mas para detecção de objetos dentro de uma imagem. Tá? Também a gente está começando a ver isso já descendo para o nosso nível de TinyML em alguns modelos mais modernos, vamos dizer assim. E, por último, a gente tem um outro muito importante, são os encoder-decoder, que são muito utilizados também para detecção de anomalia, para detecção de fraudes, quer dizer, eu pego uma imagem, filtrar imagens e tal. Especificamente, em TinyML, a gente não usa muito, tá? Mas para vocês verem, mas são exemplos de machine learning supervisionados, tá? São de diferentes tipos de arquitetura que a gente usa aqui. Tá? Então, dentro do nosso curso, nós vamos fixar mais nesses 2 tipos aqui. Tá? Nós vamos fazer bastante trabalho com esses e, eventualmente, alguma coisinha com não supervisionado para detecção de anomalias, com outros modelos como caminhos, a gente vai ver, comento com vocês. Mas, basicamente, nós vamos trabalhar com os 2. Com o DNN, que é o Dense Neural Network, né, que é muito utilizado para dados tabulares, né, quando eu tenho como se fosse uma tabela, né, e CNN, que é muito utilizado para imagem ou som, quando eu converto som depois para imagem. Então, essas são as 2 áreas que a gente vai trabalhar bastante aqui. Tá legal? Bacana. Então, dentro desses modelos, né, dentro de modelos de machine learning supervisionados, né, tanto como o DNN, que são os Dense Neural Networks, quanto os de convolução, a gente pode subdividir isso daí em outros 2 tipos de aplicações desses modelos. Né? Por exemplo, eu posso aplicar esses modelos em machine learning para regressão e posso aplicar para classificação. Eles são parentes um do outro, tá? Para vocês terem uma ideia, quer dizer, quando a gente está falando em regressão, é um pouco que a gente viu na aula passada, né? Eu tenho vários, você tem uma série de dados, né? De entrada e saída. Quando a gente tentou fazer a regressão, era achar
Lembra? Uma curva, no caso era uma reta, aqui lá, né? Você usa uma regressão linear, mas pode ser uma curva, né? Que, vamos dizer assim, que passe por todos os pontos procurando o quê? O menor erro possível, que é a menor distância. Eu vou procurar achar uma reta que ache que tenha a menor distância entre meus dados. Então, essa é uma regressão. Agora, quando eu tenho dados e tenho uma regressão, não é muito difícil eu mudar de regressão para classificação. Eu suponho uma coisa simples. Fiz aquela reta de uma regressão, eu poderia dividir esse espaço aqui, né, esse espaço vetorial, em duas partes, e eu poderia dizer que, por exemplo, todos os dados que caiam na parte de cima aqui, eles são uma classe das bolinhas azuis, e o que está na parte de baixo eu classifico como bolinhas aqui na vermelha. Você fala, pô, mas bem estranho. Não é, você quer ver? Vou pegar um caso real, né? Imagine que você tem um sensor, eu tenho um sensor gerando informações, por exemplo, né, de temperatura. Eu vou pegar esses dados, estou pegando os dados, como se fosse o meu X, né? Então lá, 10 graus, 20 graus, 15 graus, aquele exemplo da aula passada, imagina que aqueles números fossem temperatura. Estou pegando esses dados, né? E eu vou fazer uma equação, quer dizer, eu vou fazer um modelo que, a partir de uma informação nova, eu tenho uma certa informação de saída, tá certo? Se essa informação de saída for numérica, né, é uma regressão. Por exemplo, eu estou trabalhando com dados de tempo, históricos, e quero extrapolar. Puxa, imagina que eu tiro informação de temperatura de 1 em 1 hora, e eu diria, puxa, qual vai ser a temperatura amanhã? Então eu vejo quantos lá para extrapolo, né? Dada essa curva, eu vou extrapolar esse tempo, né, para o futuro e consigo estimar mais ou menos qual seria a temperatura, um valor. Agora, se em vez de valor eu vou dizer, não, eu vou usar o mesmo modelo, mas eu vou fazer assim, olha, eu vou usar, na verdade, o modelo anterior, aquele modelo nosso da aula passada, ele só tinha uma bolinha, ele só tinha um neurônio. Mas se eu colocar ali na saída, né, uma função de ativação, né, uma função de ativação de tal maneira que abaixo de um certo threshold é 0, acima de um threshold é 1, beleza, eu falo, ó, se der 0 é frio, se der 1 é quente. Né? Eu defino mais ou menos um threshold. Isso é classificação. Então, perceberam? Quer dizer, a diferença, na verdade, quer dizer, eu estou, vamos dizer assim, mostrando o futuro para vocês, a diferença aqui, basicamente, de regressão e classificação, em regressão, eu vou ter um neurônio de saída, em geral, um neurônio de saída, posso ter mais, tá? Eu posso ter multiclasse, mas em geral eu tenho um neurônio de saída, né, para que me dá um valor de regressão, né? E se eu sem função de ativação, que vocês viram, nós até rodamos na aula passada e vocês usaram na lista 2, né? Estão usando aí, né? Estão fazendo a lista 2. E se vocês botarem uma função de ativação, né, uma função, por exemplo, aí que faz a partir de um threshold, varia de 0 até 1, né, uma sigmoide, por exemplo, eu consigo fazer a classificação, levando em consideração que, obviamente, que a minha medida de erro vai ser diferente, claro. Né? Quando a gente fez na aula passada, nós usamos lá o mean square error, por exemplo. Na verdade, o quê? Eu quero saber a menor distância entre os pontos e a minha reta. Né? No caso de classificação, não. Eu vou ver se está classificado ou classifica um ou outro. A gente vai ver isso. Então, basicamente, eu vou ter uma função de ativação no final e a medida de erro que eu vou utilizar para poder voltar no meu modelo é diferente, nós vamos ver. Né? Beleza, joia. Vamos então agora voltar de novo para o que a gente viu na aula passada, vou entrar na coisa do número, extrapolar um pouco e daí entrar num projeto real, para a gente avançar aqui. Legal. Só lembrando, na aula passada a gente viu uma coisa bem simples, né? Nós tínhamos um conjunto de dados de entrada X, né? Que eram meus dados de entrada, né? Que daqui eram aqueles numerinhos, lembra? E tinha um conjunto de dados de saída, que era o meu Y chapéu, né? O que você queira chamar. Nós treinamos isso, né? Criamos um modelo que, na prática, na verdade, o que era? Era calcular o Wzinho e o Bzinho. Né? A gente, então, agora vamos botar de pé para ficar mais fácil. Lembra que eu falei? Cada um desses X, na verdade, é uma linha, quer dizer, é uma instância, né, que eu estou, a minha amostra, né? Cada uma delas é uma amostra de dados que eu estou fazendo. Imagina que seja o que for, imagina que isso é temperatura ou sei lá o quê, qualquer coisa, né? Então, eu tenho a minha entrada, tenho minha saída, né? Essa aqui é a minha arquitetura do meu modelo, tá certo? A gente pegou esse modelo que era
no caso era um neurônio, eu tinha uma função de entrada e uma função de saída, né? Aqui a gente congelando o B e olhando o Wzinho, né? Congelei o B aqui, estou olhando só o Wzinho aqui. A gente viu que a gente calculou essa função de custo, e o que a gente fez foi procurar achar qual era o valor mínimo aqui, que era o menor erro dessa função. Tá certo? Isso foi o trabalho que a gente fez na aula passada. Tá? Legal. Só para a gente, né, manter isso aqui, em vez de x e y, agora eu vou chamar isso aqui de x1. Tá? Então eu tenho uma única função. Ah, legal. Eu tenho um único neurônio, tenho uma única entrada. Mas vamos extrapolar isso aqui. Vamos dizer que agora aqui eu tenha dois neurônios de entrada, duas entradas aqui, né? Então eu tenho um x1 e tenho um x2. Ok? Esse é um conjunto. Eu aumentei o meu conjunto de dados de entrada. A arquitetura do meu modelo, olha lá, y igual vai ser W1x1 mais W2x2 mais o B. Tá certo? Pensando na equação desse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele vai ter, ó, vai vir aqui, ó, esse cara aqui vai ser x1W1, né? Ó, x1W1 mais x2W2 mais o B, que é o bias dele aqui. Tá certo? Então, quando eu estou olhando esse neurônio aqui, ele vai ter isso aqui de entrada, essa outra entrada e o Bzinho aqui. Se eu tentar imaginar isso no espaço, já começou a complicar, né? Eu já vou começar a ver aí, eu já começo a ter umas funções, como eu estou trabalhando com duas entradas, já tenho função tridimensional, né? Mas a ideia é sempre a mesma. Eu vou procurar achar o meu valor mínimo dessa função, quer dizer, achar esse cara aqui que é o meu mínimo da minha função. A ideia é a mesma. Ah, mas vamos então, legal. Então eu posso extrapolar isso para quantas entradas eu quiser? Sim. Só vai ficar complicado para mim, não consigo mais desenhar a minha função de custo. Mas não importa. Já pegaram o conceito. A função de custo, lembrando, eu tenho que achar o valor mínimo. Legal. Então imagina que aqui eu tenho, sei lá, N entradas. Então eu tenho aqui, ó, o meu modelo de entrada aqui, o meu layer de entrada, né? Eu tenho N, né? N entradinhas aqui, né? N conexões aqui, tá certo? Vai de x1 até xn, tá certo? E aqui eu tenho, alguns layers escondidos, né? Que são os layers que estão entre a minha entrada e a minha saída, tá certo? E a minha equação vai ser essa multiplicação de equações aqui. É óbvio, gente, que como eu tenho esses layers, a minha saída eu não vou ter nenhuma função de ativação. Mas lembrando, para isso funcionar, tá certo? Eu vou ter que usar funções de ativação aqui nos meus layers intermediários, se eu tiver mais de um layer, tá? Para gerar não linearidade desse negócio, para ele poder aprender, ele vai aprender por causa dessa não linearidade que vai ter intermediária. Porque senão você consegue reduzir tudo isso daqui, quando não faria diferença o número de layers que você tem. Tá? Então, só tenho isso na cabeça. Eu queria só fazer isso aqui para vocês. Vocês partiram de 1x para 1y. Se eu for aumentando o número de x de entrada, né? Isso aqui é agora eu tenho dados tabulares de entrada aqui. Eu tenho meus vários x aqui de entrada, tá certo? Quer dizer, agora eu tenho minhas várias instâncias aqui, e quer dizer, cada amostra de dado, quando eu faço uma amostra, eu estou capturando todos esses dados dessa linha, uma segunda amostra, todos esses dados dessa linha, tá? E aí o que eu vou fazer é expor a primeira linha aqui, vou lá com y, calculo, volto, pego a segunda linha, e assim por diante. Tá bom? Assim que vai ser é isso conceitualmente que nós vamos fazer o nosso treinamento. Tá bom? Pessoal, vamos ver na prática, tá? Como isso funciona. Quer dizer, vamos pegar lá o nosso Colab, né? E ver como esse negócio funciona aqui. Então vamos lá. Eu estou indo lá vamos para a nossa página do curso lá, né? Então vamos ver aqui, eu já deixei para vocês aqui, ó, na classe 7, slides, ó, notebook, estou entrando aqui no notebook, tá certo? Vocês viram, estou no notebook. Aqui tá, eu vou trabalhar com esse TF Boston Regression, tá certo? Eu deixei para vocês já aqui o que eu comentei. Ou vocês vão lá para o Colab, vem aqui e sobe esse notebook, ou você já vem aqui, clica aqui e já clica nesse botão e vai abrir direto. Lembra que eu comentei com vocês? O que ele faz, na verdade, se vocês olharem lá em cima no browser de vocês,
vocês vão ver lá, colab.research.google, papapá, e aí vem o endereço do eu estou subindo o meu notebook, tá bom? Vou fazer devagarinho aqui esse notebook e a gente vamos tirando as dúvidas aqui, tá? Bom, lembra, primeira coisa, vou fazer um connect, né? Estou conectando com a minha conta, eu estou aqui, ó, esse e-mail porque eu estou na minha conta, ele me alocou, o Google me alocou aqui, né, alguma coisa, legal. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar as bibliotecas que eu vou precisar, eu vou chamar a biblioteca NumPy, que eu vou trabalhar com matriz, vou chamar a biblioteca do Matplotlib, que para mim poder graficar alguma coisa se eu quiser, e vou chamar meu TensorFlow, que é o meu library aqui, né? Runway. A gente vai puxar essas bibliotecas, beleza. Então, são as 3 bibliotecas que eu vou precisar de Python aqui para rodar. Legal. Pessoal, a primeira coisa, eu vou precisar baixar um dataset, tá? O dataset que nós vamos usar aqui, é esse dataset do Boston House Price Data. Se você clicar aqui, eu deixei para vocês, tá? Se você clicar aqui, você vai para essa biblioteca aqui, tá? Acho que é a Universidade de Michigan, acho. E aqui você vai ter esses dados aqui, tá? São dados que foram da década de 70, tá? O pessoal analisou qual era o custo o valor de venda de casas numa certa região de Boston, capturaram lá uma série de características, né? Então, por exemplo, taxa de criminalidade. Então, vou pegar qual o valor de uma casa, qual a taxa de criminalidade, quão distante eles estão do rio Charles, que é o rio que separa a cidade de Boston de Cambridge, onde está Harvard, está MIT. Então, porque quanto mais perto do rio é mais caro. Uma série de características, tamanho da casa, número de quartos, idade da casa. E o que eles fizeram? Capturaram todos esses dados. Beleza. Então, esse é um dataset, tá? Vocês podem ver aqui, tá? Basicamente, a gente tem 13 features, são 506 samples de casas, sendo 13 features, tá certo? Que chamam tudo de finalizadores, são esses caras aqui, tá? Vocês podem ir lá ver os detalhes. Para nós não é tão importante o que é que eu te falei. Eu já estou com o dataset pronto, e eu quero mais usar isso daqui para aprender a modelar, tá certo? Mas bacana. E qual vai ser o nosso goal? O nosso goal vai ser, a partir desses dados de entrada, eu vou pegar para cada uma das casas, que eu sei o valor de saída, eu sei quanto custa essa casa em valores múltiplos de $1.000. Ela custa $10 mil, $20 mil, $50 mil essa casa, eu sei. Com essas 13 características, essa casa custa tanto. Legal. Esse vai ser um dado de entrada. Segunda linha, com essas 13 características, a casa custa tanto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 500 e tantas casas aqui e vou usar isso para treinar o meu modelo. Legal? Bacana. Esse modelo, especificamente, dentro do próprio Keras, que é a API de alto nível, né, que eu tenho junto com o TensorFlow, eu tenho alguns modelos, eu tenho alguns datasets que estão lá já. Então, eu vou usar um que está lá para não ter que ir buscar, trazer aqui, por exemplo, por Panda, subir. Eu venho aqui, ó. Eu vou fazer data, olha esse data igual a tf.keras.dataset.Boston House. Se vocês vierem dataset ponto, vocês vão ver lá que vai ter vários. Se vocês tirarem aqui, deixar o ponto, vocês vão ver que vai aparecer o Minist, que é de número que eu vou usar hoje, o Fashion. Existem alguns datasets diferentes aqui, tá? Básicos, de novo, porque eu não quero ficar preocupado com o dataset, eu quero aprender como fazer com o modelo. E essa vantagem de usar datasets conhecidos, que a gente tem muito benchmark, vocês têm muita literatura, vocês têm muito papers que fizeram um monte de análise dado nesse dataset, como é que funciona os modelos. Então, isso que é legal. Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar o TF caras e data igual. O que eu vou fazer estou definindo esse data, né? O data é esse cara, e quando eu vier aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Eu estou fazendo data.loadData, tá? Eu estou carregando, então, eu vou buscar lá no Keras essas informações, e elas vão. E lá, se você entrar no site da Google,
você vai ver que ela vai vir já dividida, né? Eu venho com 4 conjuntos de dados, né? Ele vem dados de treinamento, né? E seu label, e dados de teste e seu label. Então, eu já venho, então, carreguei. Você podia escolher o nome que você quisesse aqui, tá? Então, eu vou executar aqui, olha lá. Rapidinho, ele foi nesse endereço aqui. Se você clicar aqui, ele vai baixar no teu computador, tá? Storage.google, apps, TensorFlow, Boston House. Ele entrou lá e trouxe os dados. Legal. Então, se ele trouxe aqui, ó, ele trouxe esses 4 carinhas. Vamos dar uma analisada, ó. Se eu der aqui, ó, print xtrain e xy, xtrain e o ytrain shape, ele está me dizendo, ó, eu tenho 404 linhas, né? 404 samples, exemplos, né? Samples, né? Com 13 colunas, né? Que são cada uma das minhas características, né? E eu tenho 404 saídas, que são meu Y, que é o valor da minha casa, tá? E se eu fizer lá o Y-teste, eu tenho 102. Então ele separou mais ou menos 20%, ele deixou para teste, né? Para a gente testar depois, que eu não vou treinar com esses caras, e vou usar esses 404 aqui para mim fazer o treinamento. E depois eu uso isso aqui para mim, tem toda a razão. X-teste, claro. E são os de cima lá, desculpa aí, tá certo? Claro. E vai ser o 102 com 13, né? E aí eu tenho o Y. Peraí, alguém quer entrar aqui. João. Tá certo, desculpa, tá certo. É o treino, né? São esses 4 carinha. É o X, o treinamento, eu tenho o X, que é a entrada, e o Y, que é a saída. Aí o teste, né? Eu tenho o X de teste, que é a entrada, e tenho o Y de saída, desculpem. Então, beleza. Então é X e Y, X e Y. Legal. Ótimo. Inclusive, né, se eu vier aqui, né? Quer ver? Se eu pegar aqui agora, por exemplo, se eu fizer X-train, né? Por exemplo, se eu fizer X-train aqui e executar isso aqui, vai ser um arrayzão aqui com todo mundo, né? Quer dizer, vai ser 404 linhas, uma matriz de 13 colunas, que é até difícil de a gente ver, né? Tá bom? Legal. Aí, ó, por exemplo, eu posso pegar o X-train 0, né? Aqui, ó. Aí fica mais fácil. Aí eu tenho aqui o que eu tenho aqui no X-train 0, olha lá. Eu vou ter 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. São cada um dos meus features e, né? Cada um dos meus features, 13 features aqui. E se a gente olhar, se eu pegar aqui agora, se eu pegar o Y train, né? Y-train 0, olha lá, ele vai dar o valor da casa, que é 15 mil dólares. Tá? Então, esse conjunto de dados aqui, né? Uma linha, só a linha 0, né? Ele me dá esse valor. Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar a linha, por exemplo, a linha 10, aqui vai ser a 10ª, o exemplo de casa, né? Eu executo aqui, ele vai me dar outro valor. Se eu pegar aqui, ó, essa décima aqui, vai custar 12 mil dólares. Tá? Legal. Então, aqui, por exemplo, ó, o Y-Train, ele vai me gerar os 404 valores, né, de cada uma das linhas. Lá, o primeiro é a 15.2 que eu vi ali em cima, né, a 10ª está por aqui e tal, e assim por diante. Né? Legal. Só para a gente ver. Ó, aqui, por exemplo, só para a gente analisar um pouquinho o dado, vamos pegar o valor, vou pegar olhando o treinamento, eu vou pegar o menor valor, quer dizer, eu quero o menor valor da casa, então eu pego o ytrain.min, né? E quero ver o máximo, tá? Estou arredondando aqui com 2 casas decimais, né? Olha lá. Então eu vi aqui o seguinte, ó, o valor das minhas casas, nesses 404 exemplos, elas variam de 5 mil dólares a 50 mil dólares. Lembrando, hein, pessoal, esse dataset é dos anos 70. Então, por 50 mil dólares, você não comprava nada de casa em Boston. Mas, pra você ter uma ideia, as casas mais caras em Boston, nos anos 70, custavam 50 mil dólares. Em average, né, a média do preço das casas em Boston eram 22 mil dólares nos anos 70. Né? 50 anos depois, seguramente isso daí vai ser, você pode botar aí que isso vale 200 mil dólares, deve ser um preço médio de casa, 100 mil dólares, 200 mil dólares, mas deve ser um preço de uma casa média lá em Boston hoje em dia. Tá bom? Eu posso graficar isso aqui, fazer um histograma disso aqui, olha lá, pegar o plt.ist, por exemplo, né, fazer um histograma, olha lá.
que eu fiz aqui? Ó? Em azulzinho, tá? Ó, eu criei aqui, ó, PLT IST, e aqui eu botei o treinamento. Ó, estou vendo todos os meus dados de treinamento aqui, tá certo? Olha lá. Então eu tenho, aqui é o preço, né? Ó, 10 mil dólares, 20 mil dólares. Você vê que o IST ele já me pega meus dados, tá? Ele me dividiu aí, na verdade, você pode, inclusive, se quisesse, você poderia vir aqui e dizer quantos bins você queria, tá? Então, automaticamente, ele dividiu mais por ele. Mas eu posso, não, eu quero 20 bins, quer dizer, eu quero dividir isso em 20 ou 30, você decide. No caso aqui, ele dividiu para a gente em 10, eu acho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 12. Pessoal, olha que interessante, isso que eu quero dizer, que os dados já estão bem, isso é importante. Quando você tem os dados de teste para analisar, veja que a distribuição dos dados de teste são dados novos, mas ele tem mais ou menos uma mesma distribuição, né? Então, porque imagine que para dados de teste você pegasse só, imagine que eu pegasse tudo isso e cortasse só um pedaço, separar, isso tem que tomar muito cuidado, separar um grupo de dados para teste, né? Sendo que de repente eu só peguei casas caras ou só peguei casas baratas. Então você não vai conseguir depois testar o teu modelo. Nesse caso específico, eu estou vendo que o Google já me entregou, né? Quando eu puxei a do TensorFlow, eu já tenho os dados de treinamento aqui, mais ou menos com a mesma distribuição, uma distribuição mais ou menos normal, né? Dos dados de teste e de treinamento, né? Eu estou aqui, ó, pode ver que a minha média está mais ou menos em torno de 20, que era o que a gente esperava, né? Ó, eu já tinha visto aqui que o nosso. Aliás, eu estou mal hoje, gente. Me desculpem aqui, hein? A label está trocada. Está trocada, caramba! Eu estava dormindo, viu? Tá vendo? Viajar é duro, viu? Min e Max, né? Aqui é o Max, aqui é o Min. Tá certo? Então eu tenho o mínimo é 5, a média é 22 e o máximo é 50, tá? Então, corrijam lá que está lá, depois eu desço lá, né? Então tá aqui, ó. O mínimo, né? O mínimo tá por aqui, ó, 5, né? Aqui é 10, então o mínimo aqui é 5. O média tá, o 20 tá aqui, ó. A média tá 22 mais ou menos aqui, né? Eu tô só olhando o azulzinho, tá? Quando eu fiz aqui, eu usei treinamento, só tem o azulzinho. Aqui na hora de imprimir, eu imprimi os dois, tá? E aqui era 22 e aqui é o 50 mais ou menos, tá bom? Legal. Então, tenho só na cabeça que quando você separar treinamento para teste, quando vocês vão ter que fazer na unha, nós vamos fazer isso várias vezes aqui, vocês vão ter que dar uma olhada para que a distribuição sua sejam similares, tá bom? Legal. Pessoal, eu fiz aqui só para... Eu quis dar uma olhada qual que era o mínimo e o máximo de cada um dos features. Então, eu vim aqui e fiz, ó, para ir numa faixa, né, ir num range, no range que vai... Se eu botei aqui dentro lane de x-train 0, né, só para a gente lembrar aqui, ó, né, isso aqui, ó, dizer, todos são iguais, né? Na verdade, ó, isso aqui é só para me dar o número. Se eu faço isso aqui, né? Faltou aqui. Ó, isso aqui eu tô vendo qual é o tamanho, né? Qual que é o tamanho do meu, quantos features eu tenho dentro do meu X de treinamento. Obviamente são todos iguais, né? Se eu pegar qualquer outro aqui, vai ser igualzinho. Quer dizer, cada linha tem 13 colunas, né? Então eu vim aqui e falei, ó, o que eu estou falando aqui é, para um ir até uma faixa de 13, o que ele vai fazer? Ele vai de 0 a 12, né? Então eu não preciso bater o inicial. Então, se eu falei, ó, se eu ponho um número só, ele já sabe que o default é 0. Então eu vou de 0 a 12, e com isso eu vou, então, correr todos os meus features aqui, tá certo? E aí o que eu fiz, eu calculei o valor mínimo e o valor máximo, tá? Então, quando eu executei isso aqui, eu vi que, ó, o feature 0, ele varia num valor de 0,06 a 88, o outro de 0 a 100, o outro... Vocês já perceberam? Eu posso usar isso do jeito que está para mim correr meu modelo, mas eu comentei com vocês na aula passada, é importante a gente normalizar os dados. Tá? Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu podia fazer, por exemplo, pegar de cada uma dessas linhas e pegar o mínimo e máximo, né? De tal maneira ficar de cada uma desses features, para eles ficarem de 0 a 1, por exemplo, ou uma outra maneira de fazer também é normalizar, fazendo uma normalização usando, a gente vai fazer isso depois, né? Usando o meu desvio padrão, vendo mais ou menos qualquer distribuição.
As dois tipos de normalização funcionam bem para a gente. Tá legal? Então você vê que no teste, a gente fez aqui, eu fiz para dar uma olhada aqui, ó. Né? Agora aqui eu estou fazendo o seguinte, eu quis olhar antes de fazer antes de normalizar, vou olhar aqui alguns features. Né? O importante é que vocês vão ver que os features, o que eu procurei ver é se existia uma distribuição razoável. Agora eu estou olhando feature a feature. Né? Então você pode escolher alguns features aqui, eu fiz um, deixa eu pegar o feature 2, por exemplo. Né? Como é que eu fiz? Você vê que o interessante é que, independente da distribuição meio maluca, agora pegando um feature só, tanto o treinamento quanto o teste está equivalente. Então, tá bom. Tá? A gente viu, então, né? Se eu pegar aqui os valores, se eu pegar no geral, quer dizer, os valores, eles variam entre 1 e pegando o conjunto total, é muito variado. O que significa que eu vou precisar fazer um pré-processamento. Tá certo? Então, por exemplo, uma maneira de eu fazer essa normalização é eu pegar de cada um desses features, tirar o valor médio, isso daí, e dividir pelo desvio padrão. É uma maneira da gente fazer isso daí. Eu posso fazer na raça, ou posso usar uma biblioteca para fazer isso. Uma biblioteca que a gente pode usar, ó, é o do scikit-learn. Eu posso usar essa biblioteca para me fazer o que a gente chama de standard escalar. Ele vai fazer isso direto para mim. Então eu vim aqui, ó, from scikit-learn, vai process, import standard escalar. Vou definir a minha variável de escalamento, aí, vamos dizer assim, portuguesando, né? E aí defino isso aqui. Aí eu faço o fit. O que é o fit? Eu vou pegar todos os dados de treinamento e aplicar essa escala. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o meu conjunto, ele vai olhar qual é o valor médio e vai dividir pelo desvio padrão. Ele faz isso automaticamente. Agora, olha que interessante. Isso é muito importante. Muito importante. Para mim definir esse escalamento aqui, essa normalização, eu estou usando somente os dados de treinamento, não de teste. Estou usando de treinamento. Tá? E eu vou pegar esse dado que eu fiz aqui e vou aplicar tanto para o treinamento quanto para o teste, porque eles vão ter que estar igual para mim depois para mim testar. O ponto é, aí você fala, pô, Marcelo, mas por que eu não uso o teste aqui também? Por que você vai usar quando você for normalizar, quando você for normalizar o sistema, a gente vai usar treino aqui, né? Eu vou pegar esse, tá vendo? Ó, esse scalar que eu criei aqui, eu vou fazer ele com treinamento. E apliquei ele aqui, o mesmo scalar, tanto para o treinamento quanto para o teste, para achar o valor normalizado. Né? Porque, lembra, eu não tenho, quando eu for fazer inferência, eu não sei qual é o valor futuro, tem que ser um dado novo. Então, o que eu tenho são os dados de treinamento. Então, como eu vou fazer o treinamento e quero normalizar para melhorar o meu modelo, eu vou usar somente os dados de treinamento para fazer essa normalização. Então, pode ser que fique um pouco complicado agora na cabeça, mas a gente vai fazer vários casos, acho que vai ficar mais claro para vocês. Tá? Então, eu normalizei isso aqui, tá certo? Tá? Normalizei. Eu poderia fazer isso na raça, como eu falei para vocês, né? Podia vir aqui e pegar, fazendo, por exemplo, calcular o valor médio aqui usando NumPy, depois podia calcular o desvio padrão usando NumPy e fazer a divisão. Tá? Valor de treinamento menos valor médio dividido. Ele faz, automaticamente, ele faria com todo o conjunto. O que eu fiz, já usei lá para não... Né? Eu poderia vir aqui e usar min-max também, que é outro tipo de escalamento, vocês podem usar também. Tá bom? Tá? Legal. Agora, se eu imprimir aqui, ó, se eu olhar, lembra? Eu tinha usado, aqui em cima eu tinha visto, ó, eu mandei imprimir aqui, ó, o valor máximo e mínimo, eu tinha 711 e 0, né? Se eu imprimir agora, né, os valores normalizados, o máximo e mínimo, está variando de menos 3,8 a 9. Quer dizer, eu estou muito mais acotado, e todos eles estão mais ou menos equivalentes. Tá bom? Isso me melhora um pouco o meu resultado de saída. Depois vocês podem até fazer um teste não fazendo isso, jogando direto o treinamento e vendo o que acontece. Tá? Legal. Se vocês pegarem um caso anterior, lá, né, a gente usou lá em cima, lembra? Os dados eram todos variados. Vocês podem ver que agora os dados estão mais ou menos num valor bem acotado aqui, né? Um valor definido aqui. Bacana. Ótimo, pessoal. Então, voltando lá, vamos definir o nosso modelo. Então,
lembrando, o nosso modelo é um modelo que tem 404 linhas, né? Então, perdão, os nossos dados de entrada de treinamento, ele tem 404 linhas por 13 features, tá certo? Que são as colunas aqui. Lembrando lá do comecinho da aula, é aqueles X, né? Então, eu vou colocar aqui rapidinho. Tá? Então, ó, esses X aqui, esses vários X de entrada, tá? São os nossos 13 features lá, tá certo? E cada uma dessas linhas são as 404 linhas aqui. E o nosso Y, cada um desses Y aqui é o preço das nossas casas, que é o nosso valor de saída aqui, tá bom? Legal. Então, o shape aqui, se eu quiser ver o shape dele, é 13, legal, porque são, né, são 13 entradas, vai ser a entrada do meu modelo, tá certo? Ok? Tá lá, né? Vou definir aqui, ó, input shape vai ser X-train shape, lembra? Okay, ó, o 1 aqui é o 13, né? E isso aqui, ó, X-train shape, o 0 é 404, 0, 404 e 1 é 13. Então eu peguei 1 aqui, ele vai me pegar o 13. Se eu pegasse 0 aqui, né, ele me daria o número de linhas, que no caso não é importante. 404. O que é importante para mim aqui, porque eu podia ter 300 exemplos, 500, 1000. Né? O importante é que o modelo vai ser, quanto mais exemplos eu tenho, melhor. Mas o importante para mim é meu modelo ser rodado, ele vai ter sempre 13 features de entrada, que são as características de cada uma das casas. Tá? Então, é o valor 13 super importante. Pessoal, vou definir um modelo. Né? Quer dizer, agora entra a parte de experiência. Esse caso não é um negócio complicado. Tá? O que eu vou fazer? A única coisa que é garantida que eu sei é o meu layer de entrada tem que ter 13. São 13 entradas aqui, né? 13, a minha capa de entrada tem que ser número 13. Por quê? Porque são 13 features que vai entrar. Certo? A minha capa de saída, eu sei também. É regressão, eu quero calcular. Eu vou calcular o valor de Y, que é o valor do preço da casa. Então é 1. Então eu sei que 13 é entrada e a saída é 1. Quantos neurônios eu vou fazer aqui? Na aula passada nós fizemos com 1. Se eu fizer aqui, seguramente vai ser uma porcaria. Ele não vai funcionar. Né? Não tem sentido. Vou usar 1000 neurônios. Pô, tá bom, mas de repente é muito. Né? Você tem que chutar alguma coisa. No caso específico aqui, a gente vai chutar 20. Eu vou chutar em 20. Depois eu vou mostrar, existem algumas técnicas para mim tentar entender mais ou menos. Mas eu vou dizer que eu vou usar uma capa. Aí vocês podem perguntar para mim, mas não, eu podia usar 2 capas aqui? Podia. Igual vocês usaram. Podia usar 2 capas de 10? Podia. Né? De repente, é um bom exercício para vocês verem. Não tem uma regra fixa. Talvez algumas regras que eu quero que vocês vão aprendendo. Quanto mais simples, melhor. Ou seja, se eu puder fazer com uma capa, eu faço. Se ficar ruim, eu ponho 2. Perceberam? Eu vou fazer um número de neurônios aí, em geral, a gente faz algo nas mesmas proporções do número de features de entrada, entre entrada e saída. Né? Poderia usar 10 aqui, mas eu fiz, por exemplo, não ficou tão bom, então eu subi para 20, ficou legal. Perceberam? Se você fizer muitos neurônios, ele começa a aprender demais do treinamento, vai ficar super bom, mas quando você for fazer o teste, ele é tão bom no treinamento que ele não consegue entender uma coisa nova, porque ele só sabe aquilo, ele aprendeu demais, ele copia os dados de entrada, vamos dizer assim. Quando eu tenho dados diferentes, ele se perde. Então eu sempre vou ter que, é importante deixar ele ter um pouquinho de erro. Nós vamos explorar isso na próxima aula já, que a gente chama de overfitting. Quer dizer, quando meu treinamento ficou muito apegado aos dados, muito aferrado aos dados de entrada. Tá? Então, nesse caso específico, eu vou chutar, então, que o meu layer do meio é 20. Então, o da entrada não tem dúvida, tem que ser o número de features. Então, cada casa são 13 características, número de quartos, lembra distância, blá, 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 que são sempre 13. E a minha saída vai ser sempre 1. Tá bom? Obviamente, na vida real, você fala, Marcelo, e se eu não tiver, de repente eu tenho um sample que eu não sabia o número de quartos da casa. Aí você vai ter que usar, você vai ter que ter, talvez você tenha que usar um valor médio, então eu vou usar um valor médio, vou botar 0, aí cada caso é um caso. Mas o importante é que você vai ter que ter dados, todos os teus samples têm que ser iguais, com os mesmos quantidade de dados.
Na prática, você tem que ter técnicas para você completar esses dados, tá bom? Que é o que você é a parte mais chata do data science. Legal. Saída é o número de classes, ou número, no caso específico, não classes, mas o número, o que eu estou querendo descobrir, no caso é 1, é o tamanho, é o shape do meu Y chapéu, que no caso é o valor da casa, é um valor da casa. Então é 1. Tá, beleza. Ótimo, pessoal. Então não tem dúvida. Então, olha lá, vou fazer um modelo, tá? O meu modelo vai ter é um modelo que tem o input shape. Eu podia botar o número 13 também, se você quisesse, né? Aqui tá o input shape 13. Eu tenho o número de neurônios aqui, ó, 20, tá? Vou usar aqui uma função de ativação que vai ser a minha ReLU, tá? É hoje extremamente utilizada em geral. Em geral, é isso que a gente utiliza nos intermediários. Vocês podiam testar com outros, aí existem papers, depende do tipo de dado, mas eu diria para vocês que para fazer qualquer modelo, joga a ReLU, que é aquela ReLU, lembra? É aquela que é 0, né? Se é negativo, ela vai zerar os valores negativos e vai copiar o valor de entrada, só para criar uma não linearidade aqui. Tá? E layer de saída, 1, porque eu tenho um valor só. Ok? Executo o meu modelo. Beleza. Eu tinha executado aquele 13 ali em cima, né? Executei, só que eu tinha mudado. Né? Legal. Então, ótimo, está aqui, ó. Eu tenho 20, né? Eu tenho 20 neurônios nessa capa, tenho um neurônio na capa, beleza. Tenho 200 por que eu tenho 280 parâmetros aqui, pessoal? Alguém me chuta. Por que eu tenho 280 parâmetros nesse layer intermediário aqui, ó? Eu entrei com 13, tinha 20 neurônios, ele está falando que tem 280 parâmetros aqui. Alguém sabe? Alguém chuta? Por que não é 300? Por que não é 500? Por que é 380? Eu tenho 3 entradas, né? Cada uma das entradas não tem que ser conectada a cada um dos neurônios, né? Então eu tenho 20 neurônios, eu tenho 20 vezes 13, né? Agora 20 vezes 13 não vai dar, o Rafael colocou lá. Além dos 20 vezes 13, o que o Rafael está escrevendo aí? Ele somou 20. Por quê? Cada um daquelas bolinhas tem um bezinho, lembra? Cada um tem um bezinho. Então eu somei é um bezinho para cada neurônio vezes 13, tá bom? Então, de novo, só para lembrarem que vocês estão fazendo aí na lista para casa, mas na prática o TensorFlow faz tudo isso para você, tá bom? E o último, mesma coisa, né? O último eu tenho um neurônio só, certo? Então eu tenho um bezinho e está entrando, as entradas, ele tem 20 entradas, uma de cada um dos neurônios da capa anterior, né? Se você desenhar isso daí, tá certo? Então eu tenho 13 de entrada, 20 no meio e 1 de saída. Então esse 1 de saída, ele está conectado com 20 carinha. Então vai ser 21. 20 mais 1, tá bom? Legal. Executamos isso daí. Maravilha, né? Olha, eu comentei com vocês aqui o seguinte, olha, pessoal, aqui, né, eu deixei para vocês o input shape, na prática, eu já poderia colocar, em vez de chamar esse layer, o layer de input, é muito comum a gente já fazer isso aqui, ó. Quando eu vou definir o meu layer aqui, o meu layer intermediário, o meu hiding layer, eu digo qual é o shape de entrada, quer dizer, qual que é o meu input layer. Tá? Então, é outra maneira de você fazer. Então, eu executo isso aqui, ó. É a mesma coisa, pode ver que deu igualzinho. Tá? Então, é uma outra maneira de vocês fazerem. Tá? Inclusive, se você não fizer nada, ele vai extrapolar o primeiro, vai ver quanto é que é e vai fazer. A única coisa que ele não vai... se você não especificar aqui, ele não consegue te desenhar esse modelo aqui, porque ele não sabe, mas quando em tempo de execução, ele vai ver qual que é o teu dado de entrada, ele vai extrair os dados do teu valor X de treinamento e vai executar. Ele não precisaria escrever. Tá bom? Legal. Próximo passo, então, é a gente compilar o modelo. Né? O que significa compilar o modelo? Aqui eu defini o modelo. Quantos neurônios tenho, lembra? Né? Eu estou lá, quantas unidades tem, que é o número de neurônios, beleza, né? A estrutura dele. Então, já defini a estrutura, defini a arquitetura do meu modelo. Próximo passo é definir os outros hiperparâmetros. Número de neurônios é um hiperparâmetro, né, que eu tenho aqui e tal. Outro hiperparâmetro importante quando eu vou treinar, qual erro eu vou usar. Né? Se é regressão, a gente viu já na aula passada. Por exemplo, eu vou usar, né, o
o MAE, né, que é o Mean Absolute Error, né, está me pegando o valor absoluto. Posso usar o RSME, né, que é o Root Mean Square Error, né, eu fiz pela diferença, depois extraio a raiz quadrada, porque é importante a gente fazer. Eu poderia usar o sol, vocês podem perguntar, mas não, eu podia usar o MSE? Pode, vai funcionar, beleza. Mas é legal, quando eu estou calculando o erro, deixar ele, vamos dizer assim, se eu fiz o valor absoluto, lembrando, o erro, qual vai ser o erro? Qual vai ser, quando eu executo, né, ele vai calcular, dado esses valores de entrada, ele vai achar um valor de saída, né, um Y de saída, que é um Y estimado. E ele vai subtrair, ou ele vai comparar com o meu Y dado, né? Y chapéu dado lá, o Y dado, né? O meu ground true, que é dólar, no caso específico, ou milhares de dólares, né? Que é o valor da casa. Então, se eu usar o SME, o MSE, né? Que é o Mean Square Error, que é só 1 sobre n, somatória, subtraindo aqui, sem extrair a raiz quadrada, eu vou ficar com dólar ao quadrado. O modelo vai fazer igualzinho. Mas aí é legal quando eu estou fazendo um modelo. Meu modelo tem um erro de quanto? No fim, olha, dado esse modelo, você vai vender esse modelo para uma imobiliária. Falou, tá aqui o modelo que eu estou vendendo para você, você pode instalar no teu, fazer um modelinho, fazer bacaninha, lá, usar Flask, sei lá, vou criar um modelo no meu criar uma aplicação, vou vender para alguém. Falar, legal, isso aqui vai dar um erro, você vai dar um erro de $3 mil, $2 mil, $5 mil. Então, você tem uma noção do erro, mais ou menos, dentro né, da mesma grandeza que você está trabalhando. Tá? Legal. Então, olha lá. Então, nós vamos usar ou um ou o outro aqui, né? Ou posso até usar os dois. Um eu vou usar para... Eu posso usar, em geral, você vai usar um deles como tua métrica, mas você pode até botar depois os dois para você comparar, por exemplo, também. Ok? Optimizador, eu vou usar Adam aqui, né? Por exemplo. Podia usar o SGE, que a gente viu, né? Que é o Stochastic Gradient Descent. O Adam, depois vocês podem dar uma pesquisada, a única coisa importante, bacana do Adam, o Adam, eu diria para vocês que é o mais utilizado hoje em dia. Ele deixa um pouquinho mais pesado, mas o Adam, ele é um Stochastic Gradient Descent, mas ele é adaptativo. Então, o que ele faz? Ele começa, né? Você define um learning rate, lembra? Learning rate lá, que é aquele alfa, né? Que era o tamanho dos pulos. Você vai definir um valor, lembrando que se é muito pequenininho, ele demora muito, se é muito grande, eu posso me perder, lembra que a gente comentou? Mas você define um valor, estou definindo, por exemplo, o default dele é 0.001, né? E o Adam vai tentar fazer com que ele começa, se ele vê que os erros são grandes, ele trabalha com pulos grandes, depois ele começa a diminuir, então usando o valor que você entrou de referência. Então, ele mais ou menos internamente ele calcula qual a melhor, para cada época, para cada passada que ele vai dar, ele vai procurar a melhor maneira de fazer o treinamento. Tá bom? Então, olha lá. Então, para compilar, eu sempre tenho que dizer qual é o meu otimizador, lembra? É que dado um erro, como é que eu faço para voltar, fazer o backpropagation e jogar o novo guess, né? E o loss, que é o meu valor de perda, né? O valor de erro, que para mim usar como referência aqui. E aquilo que eu falei, eu posso usar como métrica aqui, tá? Só para você monitorar durante o treinamento. Depois fazer gráfico também. Então, eu tô usando o MSE, o Mean Square Error, durante o meu processo, mas na hora que eu quero calcular o valor final, eu vou usar o MAE, que é o Absolute Error. Depois posso calcular, extrair a raiz quadrada do MSE, tá bom? Então, compilei o modelo, vou fazer o treinamento agora. Treinamento, o que é? Model.fit. Sempre a mesma sequência, muito parecido com o que a gente viu na aula passada. Tá? Eu vou usar o meu X, é o X treinamento normalizado. Vou usar. Depois vocês podem fazer um teste. Tira o normalizado e vê, deixa só o train e ver. Detalhe, se você for treinar de novo, volta lá em cima desde o modelo e zera o modelo, quer dizer, executa aquele pedaço do modelo, porque lembra, quando você cria o modelo, ele joga Ws aleatórios. Se você treinou, ele já vai estar com W final. Então, volta para lá, clica lá, compila e treina de novo, entendeu? Se você mudar alguma coisa no treinamento, mudar o número de épocas, mudar alguma coisa. Beleza. Entro com o meu valor X, que é as minhas entradas, com o meu valor Y, que é a minha saída, sempre vou ter que fazer isso, é um modelo supervisionado. O número de épocas, né? O número de vezes que eu vou rodar, eu vou testar, tá certo?
E verbose 0 aqui, porque eu não quero que ele fique escrevendo tudo. Vou deixar ele correr. History, porque ele vai guardar isso daqui dentro, depois eu posso graficar. Se você não fica difícil. Então, ó, ele tá, se vocês olharem na última linha aqui, ó, embaixo do teu browser, ele está dizendo que está executando, tá? Então ele está indo, tá? Está demorando um pouquinho, está calculando, tá? Vai rodar 1000 vezes. Demorou 17 segundos para rodar tudo isso, porque poucos dados, né? Agora, esse é o legal do poder do Deep Learning aqui, né? Mesmo que não veja, poxa, não é tão pouco assim, né? Eu tenho uma matriz de entrada, eu tenho 13 colunas, são 13 features diferentes, 400 exemplos de casa, em 17 segundos ele conseguiu criar um modelo, tá certo? Pessoal, por exemplo, vou fazer vamos avaliar o modelo. O que eu fiz aqui? Ó? Vou avaliar com treinamento. Quer dizer, na verdade, vou só pegar, no fundo ele vai pegar a última, mais ou menos perto das últimas linhas aqui. Estou pegando, só ver de novo. Qual que é o valor que eu tenho, o valor do meu erro total, o erro global, usando esse conjunto de dados. Estou pegando agora estou pegando o modelo treinado aqui e estou mandando avaliar. De novo, estou jogando treinamento aqui, né? Só para fazer comparação. Em geral, não preciso fazer isso. Ele veio aqui e falou, ó, o meu erro médio, né, o meu mean square error, o erro médio quadrático aqui, ó, foi de 1.7. Tá? Olha lá, ó, o mean absoluto erro 1.7, né? Tá? E o outro aqui é o MAE aqui. Né? Aliás, perdão, esse aqui é o quadrático lá, né? E esse aqui é o MAE aqui. Então, isso aqui está errado. Isso aqui é MAE. Estou bem hoje mesmo, viu? Isso aqui é o MAE. MAE é 1.7 aqui, né? MAE é 1.7. E é $1.700, né? Porque eu estou usando o valor absoluto. Tá legal? Beleza. Ó, só para olhar aqui o meu history, né? Eu tenho loss e tenho MAE aqui, né? Então eu vou pegar. Se eu pegar o valor, o MSE aqui, tá? E se eu pegar esse aqui, ó. Né? Por exemplo, eu estou pegando aqui o MAE é legal porque eu estou pegando em dólar. Então eu vejo. Nos dois casos, tanto faz, é só medida. Mas legal, o modelo foi bacana. Ele veio, baixou e veio baixando. Podia ter parado com 600 épocas, 700 épocas, aquilo que eu falei, já está caindo um pouco. Se eu tiver por aqui, você fala assim, não, beleza, eu acho que $2.000, abaixo de $2.000, está bacana. Numa casa, um modelo que eu tenho casas variando aí de, sei lá, eu quero um modelo, usar inteligência artificial, machine learning, para casas que variam na casa dos $20.000, se eu estou com um erro aqui de 5% a 10%, tá beleza, né? $2.000, então beleza. No caso, $1.700, dentro de $22.000 na média, tá razoável esse erro para mim. No caso, porque só para dar uma estimativa, uma pessoa me perguntar, eu tenho essas características, quanto custaria a casa? Puxa vida, um erro, fazendo com um erro aí de 5%, olha, essa casa vale tanto com um erro de mais ou menos 10%, porque você vai estar feliz, saber, né? Tá bom? Pessoal, muito importante a gente, então, agora usar os valores de teste, né, para a gente ver aqui. Tá? Ó, quando eu rodei agora que fiz a mesma coisa, vou avaliar o meu modelo, usando todos os meus 101 casos, ele fez e calculou aqui que o meu valor MAE aqui, né, o mean absoluto erro, foi 2,7. Olha que interessante, gente. Com os dados de treinamento, eu consegui 1,7 o meu MAE, certo? O meu erro absoluto. Quando eu rodei aqui agora com os dados de teste, eu cheguei a 2,7. O que era de se esperar, o que me parece que o modelo está bem legal. Porque eu treinei com um conjunto de dados, agora eu levei os dados que ele nunca viu na vida, dados normalizados com treinamento, inclusive, hein? Lembrando bem isso daqui. Ele chegou em 2,7. Tá vendo que legal? Né? Então fica bacana. Né? Aqui, no caso, eu estou calculando, se eu quisesse calcular o RSML, dá 4,3. É outro valor que você quisesse ver por esse valor de erro. Aí depende do critério que você quer usar. Tá bom? Então, é importante,
você tentar abaixar o máximo possível, né? Abaixar esse cara aqui. Foi até interessante, eu vi um caso aqui, se você... Esses dados foram utilizados, por exemplo, numa competição no Kaggle, mas já há uns 6 anos atrás. O pessoal usava um monte de modelos complicados para tentar fazer e tal. Eu fui lá, peguei esses valores aqui, por exemplo, rodei lá, você chega a mais ou menos quinto, sexto, com esse MAI aqui, né? Com um MAI de 3 e pouco, 2 e pouco, você já chega lá nos 10 primeiros. Vai variar dependendo ali, né? Ou seja, é bem legal. Sem fazer, não fizemos nada aqui, só normalizamos os dados e mandamos bala. Tá bom? Tá ok, pessoal? Depois, eu rodei depois com os dados não normalizados, o meu MAI foi mais ou menos 3.500. Então, esse 2.000, perto de 2.700 aqui, ele fica pior, 3.500. Perceberam? Eu consegui reduzir o meu erro baixa de 3,5 para 2.700 só pelo fato que eu normalizei os dados. Então, bacana. Então, vale a pena normalizar. Tá bom? Aqui agora, pessoal, quis brincar um pouquinho com os dados para vocês, finalzinho da aula aqui, dessa primeira aula. Se você rodar, por exemplo, aqui, ó, o Y, eu chamei de Y-Hat, eu peguei todos os testes aqui, mandei ele predizer, ele vai gerar o valor de cada uma daqueles Y-testes. Aqui eu fiz individualmente. Aqui está os 5 primeiros, por exemplo, ó, $8.000, valor da casa, $18.000, etc, etc, etc. Né? Ó, aqui eu comparei com os valores que eu tinha lá, ó. O meu valor real, o valor que eu sabia era $7.000, ele achou 8, esse aqui era 18,8, ele achou 18, esse aqui era 19, ele chegou a 21, esse era 27, ele achou 33, esse é 22, ele achou 24, perceberam? Quer dizer, valores mesmo, né? O que deu valores bem... Estou chutando valores aqui, né? Eu peguei alguns valores, os erros são mais ou menos constantes, mas ele está conseguindo. O mesmo com um monte de feature de entrada, ele está conseguindo chegar no valor de saída. Tá legal? Então, aqui, ó, eu tô... aqui eu vim aqui, mandei ele rodar. Tá? Olha, aqui eu tô até... acho que a Ana tinha perguntado lá para frente, eu tinha visto rapidamente no meio aqui, acho que a Ana perguntou se podia mudar a cor do histograma, é só mudar aqui, tá? Então, por exemplo, eu mandei fazer um histograma da minha previsão, eu botei valor B, de blue, tá? Então tudo que é azul aqui, né, é a minha previsão. Os meus valores reais aqui, ó, tá? Que é o Y-hat, né? O Y-hat, que a gente viu aqui, é o meu valor de previsto, quer dizer, eu entrei com o meu X-teste e calculei meu Y-hat, que é o que o meu modelo previu, né? E o meu Y-teste são os valores reais que foram dados pelo meu dataset. Então, eu botei aqui, mandei fazer um histograma dos valores de Y-teste, que é o valor real, o valor que eu sei, o valor de verdade, meu ground true, né? Que eu botei em vermelhinho. Esse alfa aqui, ele me dá para ficar meio transparente, tá? E então, na verdade, fica essa cor um pouquinho aqui, porque ele está mesclando um com o outro, tá vendo? Então, vocês viram? Ó, olha só, vê que está mais ou menos equivalente, né? Tá? Tem um pouquinho de erro, né? Tem alguns lugares que dá mais erro, pode ver que ele teve um erro aqui razoável, que talvez tinha menos valores. Mas olha, mais ou menos o meu modelo, olhando como completo, ficou mais ou menos legal. Tá vendo? Né? A coisa aí. Tá bom? Beleza. Pessoal, para mim fazer inferência, o que é inferência? Vou entrar com um valor totalmente novo. Tá? O que eu fiz aqui foi o seguinte: eu criei um XT, chutei os valores, chutei mesmo, fui lá e chutei, tá? Chutei os valores aqui, né? Os meus 13 features, 1.1, 0, mais ou menos, olhei mais ou menos um jeitão lá e chutei, nem me preocupei muito aqui, acho que era 4/4. Quer dizer, chutei um valor qualquer, só para mim ver, tá? Então eu chutei esse valor XT, vi que ele são os 13 valores, tá? Estão mais ou menos dentro, né? Tá? Lembrando lá, né, que eu tenho os 13 aqui. Pessoal, estou fazendo um reshape, tem que fazer um reshape para poder entrar, porque quando eu usei o treinamento, eu entrei com 404,13, lembra? Tá? Então ele tinha, na verdade, a forma do meu XT ele tinha uma linha, então eu não posso entrar só com o valor 13. Então é uma linha por 13. Então eu clico, eu usei um reshape 1.13, ele fica assim, ó. Então agora eu vou entrar no meu modelo com, né, uma linha
de 13 features, tá? Isso é importante. Tá? Então, esse é o meu XT aqui, ó. A única diferença, quando você fez aqui, ele tinha um colchete aqui, né? E aqui ele aparece 2 colchetinhos, tá? Porque ele é uma linha com 13 features, tá deixando, porque o modelo é assim, o modelo era uma matriz, né? Tenho que normalizar, porque meu modelo foi, porque o meu modelo rodou com normalização. Olha só, vou usar o mesmo escalar aqui. Esse escalar foi feito com os dados de treinamento. Por isso que eu vou ter que usar o mesmo escalar, porque esse dado que eu entrei agora é novo. Não posso refazer o escalar aqui, vou usar o que eu já tinha feito lá, né? Então, normalizei esse meu dado de entrada, tá certo? Tá certo? Olha lá. Entrei no meu modelo, o Model Predict, esse valor aqui em cima, né? Cheguei num valor aqui, ó, 14,3. Tá certo? Aí fiz bonitinho, ó. Então, eu resumi tudo. Eu peguei o valor XT, fiz o reshape, normalizei, calculei o predict aqui e imprimi o resultado. Olha lá. Então, para dado esse valor de XT, podia fazer uma funçãozinha, até bonita, se quisesse, né? O valor da casa é 14, o valor da casa está errado. Vou botar aqui 14, 1SK, não, então seria K, né? O valor é KUS, não sei se pode escrever assim, né? KUS, papapá, ou podia fazer o seguinte aqui, se eu quisesse, sei lá. Acho que fica tá bom assim, vai. São 14 mil dólares, né? O valor aqui, eu poder fazer lá, aí você escreve do jeito que vocês quiserem aqui, eu fazer isso aqui e punha aqui. Tá usando. Lá. Aí vocês escolhem como é que vocês querem, né? O valor da casa é 14,3 thousand, né? Dólares, 14 mil dólares. Perceberam? Olha só, fiz um modelo, né? E aí consigo agora, dado um valor de uma casa, dou os dados da minha casa, consigo saber qual é o valor da casa em dólar. Pessoal, eu não vou fazer aqui, eu deixei para vocês, que se alguém perguntar, existe algumas ferramentas, por exemplo, tem o Keras Turner, aonde eu venho aqui, você instala ele aqui, e você consegue, por exemplo, eu defino aqui, olha, você pode fazer um grupo, você faz um grid, um search grid. Eu vou fazer, por exemplo, eu quero fazer o seguinte, eu quero testar o modelo com o meu modelo central lá com 10, com 20 e com 30 neurônios. O que ele vai fazer? Ele vai rodar para você e é uma maneira, e aí ele vai te dizer para você as métricas. Olha aqui, ó. Então eu cheguei num erro de 18,2 com 20, com 19 com 30 e com 19,33 com 10. Perceberam? O meu menor foi com 20. O meu menor erro foi com 20. Então eu vi que entre 10, 20 e 30, o 20 ficou legal. Então, quanto menos neurônio, o erro era grande, mas com mais neurônio também ficou ruim. Então, 20 foi bom. Tá? Então, não é importante, a gente não vai usar muito isso no curso, mas só para quem quiser saber uma maneira de você chutar os valores intermediários. Os valores do... Você pode botar mais hiperparâmetros aqui, eu podia testar. Eu usei lá o default do learning rate de 0,001, podia ser... vamos testar com 0,01 e com 0,0001, por exemplo. Um maior e um menor. Então você define esse grid e deixa ele rodando e no fim ele dizer, olha, esse é o melhor modelo. Ele vai te dizer o melhor modelo. Então é uma maneira de você fazer um turner aí. Tá bom? Pessoal, rapidinho então. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Só para a gente relembrar o que a gente fez aqui. Está terminando essa primeira parte da aula. Pessoal, a primeira coisa que eu fiz, eu coletei os dados. Tá certo? Como é que eu coletei os dados? Nesse caso específico, eu peguei esse dataset, o Boston House, né? E gerei eles. Legal. Qual o próximo passo que a gente fez? Nosso próximo passo, uma vez que eu tenho o dataset, é fazer o pré-processamento. No caso, nós usamos um standard escalar para fazer o pré-processamento dos dados. Vocês estão percebendo? É sempre o mesmo fluxo em Machine Learning. Capturei os dados, tem dataset, pré-processo. Em geral, tem uma parte de limpeza, etc., que a gente não precisou fazer. Os dados já estavam bonitinhos, limpinhos. Porque às vezes você tira os outliers, tira os dados que estão ruins. Na vida real vai ter uma parte que você vai ter que fazer. Isso aqui não precisa. Né? Próximo passo, desenhar o modelo. Qual é o desenhar o modelo?
definir a tua arquitetura, né? O número de neurônios, essa aqui definir a tua arquitetura, e quais são os hiperparâmetros que você vai utilizar, os principais hiperparâmetros. No caso, o teu otimizador, qual vai ser os teus... Como é que você vai calcular os teus erros, a tua loss, etc. Tá? Capturei os dados, pré-processei os dados, defini o modelo, próximo passo, treinar. Como é que eu treino? Usando o FIT, né? O model.fit, que basicamente é entrar com os teus dados já normalizados, né? Limpos e normalizados, o teu dado de entrada e o Y de saída, dizer o número de épocas que você tem que fazer e treinar. Próximo passo é a avaliação do modelo. Será que o meu modelo está bom? Como é que eu vejo se ele está bom? Por exemplo, eu vou olhar a minha curva de perda. Ah, legal, ela começou alta e foi baixando. Esse é um bom indício, que meu modelo funcionou legal. Qual foi o valor de saída? Né? Quanto foi meu erro para ver? Aí só você tem que saber. Ah, eu tô usando lá, tá legal, meu modelo tinha um valor médio de casas de $20 mil, o meu erro no final deu lá, lembra, $2, $3 mil. Estou satisfeito com isso. Isso é um modelo para dar uma estimativa, uma indicação para as imobiliárias. Se eu pegar aí um monte de... Eu quero fazer um modelinho para quem vai morar em República, eu quero ver aluguel. Você podia fazer um dataset aí em todo Itajubá, pegar todas as repúblicas, quantos quartos tem a república, se tem internet, se não tem internet, se ela está aí no BPS, perto da universidade, se ela está longe. Todas as características, tem pontos de ônibus perto, não tem ponto de ônibus perto. Você define qual é o teu dataset. Junto a esses dados, poderia rodar um modelo qual o valor do aluguel ou do valor individual de uma república de Itajubá. Perceberam? Agora, qual é o teu erro, você vai ter que saber. Melhor, se eu falar para o cara, escuta, dado essas características, eu gostaria de morar quarto sozinho, num lugar que seja assim, lá no BPS, vou caminhando para a universidade, eu vou de bicicleta, o cara falou, isso vai custar para você, sei lá, R$1.000 aí, com um erro aí de R$50, R$100. Sei lá, tá bom, então vai valer, então quer dizer que vai valer entre 900 e 1.100, sei lá, entendeu? Estou chutando os valores, né? Né? Perceberam? Se alguém fala para você, quanto vai custar? Olha, não, isso vai valer R$500 com um erro de mais ou menos R$400. Pô, pode ser R$100 ou R$2.000, sei lá. Entendeu? Aí não tem sentido. Então tem que ser algo que tenha sentido para você. Né? Se eu estou fazendo um projeto, um modelo, para mim descobrir se dado uma certa característica, nós vamos fazer um exemplo aqui umas 2 aulas. Por exemplo, se a pessoa pode ter câncer ou não ter câncer, eu vou querer ter 99%. Quanto mais, melhor. Né? Perceberam? O tamanho, o possível erro que você vai ter depende do que você está trabalhando. Se eu estou numa área médica, meu erro tem que ser muito pequeno. Eu estou avaliando o preço de um aluguel estimado, para mim ter uma ideia, 5%, 10% está beleza. Perceberam? Legal. Então, lá, pessoal, coletei os dados, pré-processei, desenhei, treinei, evaluei. Beleza? Pontinho. Próximo passo, fazer inferência. Fazer inferência, o que era mesmo? Pegar um dado totalmente novo, que eu vim aqui, criei esse dado novo, tá certo? Passar por todo o processo, que eu entrei com um dado novo, normalizei, entrei no modelo e fiz a predição. Previ qual era meu Y de saída, dado esse dado novo. Essa é a minha inferência. Peguei o dado, normalizei, defini o modelo, treinei, evaluei, fiz a inferência. E a inferência eu faço com dados totalmente novos. Pessoal, esse daí é o Machine Learning Workflow, famoso workflow do Machine Learning. Sempre vai ser, esses vão ser os principais. No TinyML, nós vamos ver uma parte intermediária aqui, que vai ser conversão do modelo, que eu vou precisar pegar esse modelo que eu estou desenvolvendo aqui no Colab, na máquina de vocês, e tem que fazer ele, diminuir ele, né? Deixar ele fazer um shrink, né? Diminuir o modelo, para mim poder colocar isso dentro de um microcontrolador, botar dentro do Arduino, etc. Tá bom? Pessoal, bacana. Eu vou deixar para vocês vão ter aí algumas coisas para vocês lerem. A gente vai ter um exemplo para vocês trabalharem depois para a próxima lista. Tá? Isso aí. Pessoal, essa foi a primeira aula. Dúvidas? Tranquilo?